Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Pruda novamente e hoje com mais uma dica de arte e artesanato para vocês. Nós vamos aprender a fazer uma linda caixa de papel. Vamos lá? Muito bem. Vamos começar pelo nosso projeto. Então aqui a gente tem o projeto. Esse gabarito está aqui na descrição do nosso vídeo, no nosso canal e também nas nossas mídias sociais. Ele já tem a medida dessas duas caixas que a gente está mostrando hoje, uma caixa mais baixinha, né? E a caixa menor e mais altinha, muito usada para doces de festas, brigadeiros e bombons. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber para a gente montar o nosso projeto é saber o tamanho da nossa peça. Nesse caso, nós vamos usar uma peça da nossa linha de quadros Puzzle da Pink Doll. Nós já ensinamos nos outros vídeos como fazer o corte da chapa e como fazer o desenho depois na madeira aqui. Então essa nossa peça ela tem 31 centímetros de largura por 37 de comprimento. Então nós vamos usar essa referência para fazer a nossa caixa. Então 31 por 37, nós vamos fazer ela com 1 centímetro a mais, 32 por 38. É interessante para que a peça acomode bem dentro da sua caixa. Muito bem, outra medida que a gente tem que saber é a altura. No nosso caso, a nossa peça tem 7 milímetros de altura, mas como nós vamos acomodá-la com plástico bolha para que ela fique segura, nós vamos deixar um espaço de 3 centímetros de altura. Legal. Então a gente já tem a medida da nossa base, a gente já tem a medida da nossa altura, né? Outras medidas que nós temos que ter aqui no nosso projeto são as medidas de reforço, que são dobras que a gente faz na altura da nossa caixa para que ela fique mais firme. E as medidas de encaixe da nossa tampa para que ela feche e fique fixa quando a caixa estiver fechada. Muito bem, então a gente tem aqui o nosso projeto, né? Vamos transferir então essas medidas todas para o papel. Para facilitar a visualização, eu vou fazer as medidas no meio da nossa folha, mas é interessante que você sempre faça nas extremidades para que você aproveite melhor o papel. Então, muito bem. Então, eu já marquei aqui o meio da minha folha, que tem 66 centímetros. Nós vamos fazer, então, a marcação aqui com 33. Eu tenho uma medida de 38 do comprimento da minha peça, então eu vou acomodá-la aqui. Vamos dividir 38 por 2 e nós vamos ter 19 para cada lado. Vamos limpar aqui a nossa bancada para ficar mais fácil. Então, eu coloco aqui o meio da minha folha no 19 e marco o 0 em cima, o 38 embaixo. Depois a nossa altura. Eu tenho aqui a minha extremidade dos meus 38 centímetros da base, eu coloco mais 3 centímetros, que é a nossa altura. E depois nós colocamos mais 2 centímetros, que é a medida do nosso reforço. Então eu espero que dê para ver bem aqui as linhas, mas é assim que a gente começa. E a gente faz a mesma coisa lá do outro lado. Marco o meio, marco 19 para cima e 19 para baixo. 3 centímetros da altura da nossa caixa e 2 centímetros do nosso reforço. Mesma coisa para baixo. 3 centímetros mais 2 centímetros. A gente faz isso e depois a gente traça as linhas. Como o nosso papel é grande, a gente usa uma régua grande também. Então você vai traçar as linhas. E você vai traçar todas essas linhas cruzando horizontalmente a nossa folha. Depois que você tiver todas as linhas horizontais traçadas, você vai fazer também da mesma forma as medidas verticais. Então você vai marcar da mesma forma na nossa folha. Então aqui a minha primeira medida é de 2 centímetros, depois eu tenho mais 3 centímetros, depois eu tenho a minha base aqui, que são 32 centímetros, a minha altura de mais 3 centímetros e assim por diante, seguindo todas as medidas
do nosso projeto. Quando você terminar, ele vai ficar desse jeito aqui. Muito bem. Aqui a gente já tem o nosso projeto transferido para o papel. Uma coisa importante, muito interessante, é que você vê que nós temos aqui a nossa linha e você vai sempre afunilar as extremidades para que na hora que você dobre, esta faixa não atrapalhe na dobra da nossa altura, né, da nossa base e da nossa tampa. Então dá sempre uma pequena afunilada, como vocês vão ver no projeto, no gabarito que eu vou deixar aqui no canal e nas nossas mídias sociais. Tá com tudo desenhado, tá com as medidas certas? Confere, lembra da lei do marceneiro, mede 2 vezes, faz uma. Se medir uma vez só, tem grande chance de você ter que fazer 2 vezes. Então mede bem. Depois é a hora de cortar o nosso papel. Nós cortamos somente a área externa do contorno da nossa caixa. Então aqui a gente usa uma base para fazer o corte. Régua, estilete, aqui é a hora de tomar bastante cuidado. Então aqui você vai simplesmente seguir aqui e cortar. Você pressiona bem a régua para ela não mexer e passa o estilete. Pressiona a régua, passa o estilete. Pressiona, passa o estilete. E assim você vai fazer por toda a volta. Lembrando de seguir a referência do seu projeto, porque como você tem muitas linhas desenhadas no papel, que foram os nossos guias para conseguir fazer, né, o modelo grande, você pode ter um pouco de dificuldade depois para saber qual é a linha correta do encaixe e das nossas laterais. Ok? Eu vou cortar mais um pedaço aqui para que a gente possa ver certinho como é que ela vai ficar. Então aqui, só para a gente poder mostrar para vocês como é que vai ficar. A gente já tem uma lateral toda cortada. Importante, o encaixe da tampa é menor que a lateral. A lateral, você não afunila ela desde a base, você afunila ela a partir do começo do reforço, ok? Então, muito bem, quando você tiver cortado todo o contorno da sua peça, ela vai ficar assim. Então aqui você tem, né, como no nosso projeto, a nossa caixa já cortada, pronta para ser dobrada. Como que nós fazemos a dobra? Nós temos que fazer vincos. Os vincos é que vão dar a força, a estrutura da nossa caixa. Então vamos fazer os vincos. Para fazer os vincos, você vai usar 2 réguas. Elas não precisam ser iguais, elas não precisam ser do mesmo tamanho. O interessante é que uma delas aqui fica de apoio em cima, seja pelo menos o tamanho da linha que você vai dobrar. Uma régua em cima, outra régua embaixo. Você pressiona a régua exatamente em cima da linha, aperta ela sobre a outra e faz esse movimento de alavanca. E você vai fazer isso em todas as linhas da nossa caixa. Todas as linhas dentro do contorno vão ser marcadas. Importante aqui na lateral da nossa caixa, né, na nossa altura, que vai definir a altura, que você tem 2 metades.
Faz a primeira de cima, que é o nosso reforço. Depois você faz a de baixo, que é a altura encaixando com a nossa base. E aí aqui depois você dá uma apertadinha. E aqui você já consegue ver. E é por isso que tem o reforço, tá vendo? Ele dobra aqui a espessura da nossa lateral e dá mais reforço. Muito bem. Então você vai fazer isso por toda a nossa caixa, ela vai ficar dessa forma. Então aqui a gente já tem a nossa caixa toda dobrada. É a hora de colar. Você vai colar principalmente as abas, essas orelhinhas. Você pode usar qualquer tipo de cola. O que define o tipo de cola que você vai usar é o peso da peça que você vai colocar. Se for uma peça muito pesada, eu recomendo a cola de silicone, a cola quente ou os adesivos de contato, as super colas. Se for uma coisa bem levinha, né, se não comprometer a estrutura da sua caixa, você pode usar até colas brancas escolares que funcionam muito bem. No nosso caso aqui, a gente está usando uma cola de silicone. Então a gente vai virar a nossa orelha e vai passar um pouquinho da cola. E nós vamos encaixar esta orelha na lateral da nossa caixa. Pressiona um pouco para ele ganhar uma firmeza. E aí você já pode passar para o outro lado. Algumas colas precisam que você segure por mais tempo, outras não requerem tanto. E aí você vai fazer isso nas nossas 4 orelhas. Então eu vou segurando aqui enquanto vou passando a cola. Essa é a parte que requer um pouquinho mais de paciência, que às vezes você encaixa e ela solta. Muito bem. Então você vai fazer isso com as 4 orelhas, encaixar aqui dentro. E depois que as nossas orelhas, as 4, estiverem encaixadas, nós vamos fazer a cola dos reforços. Então para o reforço aqui, rapidinho, só para vocês entenderem, você vai passar a cola aqui no nosso reforço e vai simplesmente fazer a dobra dele para dentro, somente para que a caixa ganhe mais espessura e tenha mais resistência, ok? E é basicamente isso que você tem que fazer até o final. Se a sua cola estiver demorando para secar, você pode colocar clips nos seus reforços e ele segura a sua estrutura toda. A gente fez aqui de um lado, agora a gente vai fazer do outro lado. Para fazer essa dobra, eu dou sempre uma dobradinha para trás na tampa, que aí ele encaixa melhor aqui na nossa base. Segura um pouquinho. E é isso, pessoal. Agora é deixar prender aqui a nossa aba e a nossa caixa já está praticamente pronta. Finaliza colando os nossos reforços laterais. Segura só um pouquinho desse lado. E aí, para não sofrer que nem eu, pessoal, vocês podem usar clipes. Mas enfim, é assim, você colando os reforços, você já tem a nossa caixa pronta. É bem simples, não é? Bem fácil, é muito barata. Para fazer essa caixa eu gastei R$ 1,25. E você pode usar para dar de presente, você pode usar no seu comércio, você pode usar para vender o seu artesanato. Legal, né? Então não deixa de conferir no nosso Facebook e no nosso Instagram
essa e outras dicas. Não esquece de pegar o gabarito aqui no nosso canal e nas redes sociais. E se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. E se gostou, entra aí, deixe seu comentário, curte o nosso vídeo, compartilha ele, que em breve nós vamos estar dando outras dicas para vocês, pessoal. Por hoje é isso e até a próxima. Valeu!